Olá pessoal, bem-vindos à nossa live. Hoje aqui finalizando o nosso consultório, amanhã temos cirurgia. Eu estou realizando apenas algumas cirurgias, selecionando muito o tipo de paciente para esse momento que nós estamos. Então, pacientes com menos de 40 anos, pacientes que não tomam remédio, não têm nenhuma comorbidade, nenhum problema de saúde, cirurgias pequenas, de no máximo 3 horas. Então, nós estamos realizando sim, voltamos a realizar faz pouco tempo, apenas com esses critérios, tá? E hoje é um dia muito especial, ontem eu revelei pra vocês, estou esperando meu primeiro filho, e vamos falar sobre o Mommy Makeover, que é aquela reforminha, aquela mexida no corpinho da mãe, para que ela volte a se sentir satisfeita, volte a se sentir segura na frente do espelho. Então nós vamos falar sobre ela e qual que é a melhor candidata para realizar essa cirurgia. São basicamente 4 critérios que a gente vai falar, tá? Deixa eu só dar uma repassadinha com vocês. O que é o Mommy Makeover? Ele é um termo americano que quer dizer essa reforminha no corpo da mãe, essa insatisfação que é muito comum que a mulher tem após a maternidade, porque é uma grande transformação pela qual o seu corpo passa. Então o abdômen estica, a mama aumenta muito a produção de leite, alguns depósitos de gordura podem aparecer no corpo e, infelizmente, isso muitas vezes não volta ao normal mesmo após o nascimento do bebê. Então, esse é um termo que quer dizer basicamente 3 tipos de cirurgia. Claro que vai depender de cada paciente. As 3 cirurgias podem ser realizadas juntas ou não, de forma separada, dependendo de cada tipo, da quantidade de gordura ser retirada, do tempo total de cirurgia, porque também não dá para extrapolar o tempo, porque aumentam riscos de complicações. Não realizando tudo com a maior segurança possível, tá? Quais são essas 3 cirurgias? A primeira delas é a cirurgia nas mamas das mães. E vai depender também da queixa da paciente. Tem pacientes que referem que mesmo após a amamentação, mesmo após ter terminado desse período de amamentar, ter parado com esse período de lactação, as mamas não voltaram ao volume de antes. Então, tem pacientes que referem que as mamas ficaram muito maiores do que antes da amamentação. Então, para elas, a cirurgia das mamas seria uma mamoplastia redutora, para reduzir medidas das mamas. Existem mães, o que é mais frequente, que elas referem que as mamas, elas murcharam, então durante a amamentação elas aumentaram muito de volume, a paciente adorou, gostou muito do volume, e depois elas murcharam e perderam muito volume. Dependendo de cada caso, nós iremos indicar a cirurgia. Tem pacientes que apenas precisam de prótese de silicone, então nós colocamos um volume de prótese de silicone, a mama tem uma sensação de que encheu novamente e de que levantou, não restando nenhuma queda dessas mamas. Agora, tem aquelas mamas que também tem uma sobra de pele, então além de ter tirado o volume, perdido o volume após interromper a amamentação, elas também referem que as mamas ficaram, muitas vezes elas chegam falando que tem muita pele, sobrou muita pele, ficou com excesso de pele, ficaram flácidas. Então, para esses casos, é a mastopexia com a inclusão de próteses, ou dependendo de cada caso, pode ser só a mastopexia sem a necessidade de introdução de próteses. Então, são vários tipos de cirurgia que são muito comuns numa mama após a amamentação. Já na região do abdômen, atualmente eu tô vendo que as mulheres têm se cuidado muito durante a gestação, né? Elas têm realizado atividades físicas, elas têm ficado de olho na balança, acompanhado com o nutricionista e não tem aquele aumento exagerado do volume das mamas. Então, é muito comum que o abdômen volte muito bem após uma gestação, mas isso pode não acontecer se a mãe acabou não tomando esses cuidados quanto a peso, quanto a tudo, ou até mesmo se o bebê foi muito grande, se a gestação foi de gêmeos. Então elas podem se queixar de algumas situações no abdômen, que pode ser o quê? Um excesso de pele que ficou restando, aquele avental de pele que fica sobrando na parte inferior do abdômen.
elas podem se queixar de diástase, que é abertura muscular. Então é natural que durante a gestação e o crescimento do bebê, a nossa musculatura abdominal, que foi feita para isso, tá? Ela se afaste nessa porção central para que acomode o crescimento do bebê e após o nascimento, teoricamente, ela voltaria, mas em muitos casos essa musculatura continua afastada nessa porção central, que é a chamada diástase abdominal. E o que a mãe pode sentir com essa diástase? Ela pode sentir que existia uma cinturinha antes da gestação, que essa cinturinha desapareceu porque a musculatura ficou mais aberta. E o mais comum, ela refere que está sempre com uma aparência de uma barriguinha de uma gravidez no perfil de aproximadamente 4 a 5 meses. Então elas falam que aquela barriguinha que nunca vai embora, porque a musculatura aberta, ela fica um pouquinho mais flácida, então ela projeta um pouquinho mais esse volume do abdômen. Então essas são as queixas em relação ao abdômen, que podem ser resolvidos com 2 tipos de cirurgia, também dependendo de cada indicação, dependendo de cada paciente, que é a abdominoplastia, que é a mais comum de ser indicada, ou a mini abdominoplastia, que não é uma abdominoplastia pequenininha, não é uma abdominoplastia com uma cicatrizinha pequenininha, ela é uma outra indicação de procedimentos na região do abdômen. Então ela tem várias diferenças técnicas na sua realização e ela é muito específica para apenas alguns tipos de pacientes. Eu tenho um vídeo muito legal que está no meu canal do YouTube, que eu trouxe bonequinhos e faço uma demonstração até com um pano na barriga, simulando a pele, que eu diferencio bem a abdominoplastia da mini abdominoplastia. Então, se você tem essa dúvida, procura lá no meu canal do YouTube, que tá lá, um vídeo muito bacana, muito explicativo, tá? Então, são essas 2 cirurgias para a região do abdômen. E uma terceira queixa é que, como se a gente estivesse ainda na selva, na natureza, quando uma mulher fica grávida, o que o nosso organismo tenta fazer são depósitos de energia, porque se acontecer de mais pra frente faltar um alimento, faltar alguma coisa, então ele tem estocado depósitos de energia que ele estoca na forma de gordura. Então é comum que a mulher durante a gestação ela passe a acumular algumas gorduras em algumas regiões que ela não tinha antes, e não necessariamente essa gordura vai embora após o nascimento do bebê, que seria maravilhoso que fosse tudo embora, né? Mas não necessariamente essa gordurinha vai embora. E a cirurgia para eliminar esses depósitos de gordura é a lipoaspiração. Pode ser a lipoaspiração clássica, que é a eliminação dos depósitos de gordura, ou pode ser a lipoescultura, em que além da retirada desses depósitos de gordura, nós tratamos parte dessa gordura e a reintroduzimos em algumas regiões corporais com o intuito de melhorar o contorno corporal. Então a mais comum são os glúteos, mas ela pode ser lipoenxertada na região do quadril, para mulheres que têm um quadril muito estreito, para corrigir algumas cicatrizes que ficaram fundas, para volumizar algumas áreas do rosto. Então a gordura ela pode ser usada para remodelar outras áreas, e aí nós chamamos tecnicamente essa outra cirurgia de lipoescultura, tá? Então são essas 3 cirurgias. A grande maioria dos casos elas não são realizadas as 3 juntas, porque é um tempo cirúrgico muito grande, mas se de repente for uma gordurinha pequenininha, alguma coisa, só prótese de mama, as 3 podem ser realizadas juntas. E para esse termo, né, dessa reforma das mamães, é o Mommy Makeover. E quem é a candidata ideal para essa cirurgia? A principal delas são mães que já têm um tempo de pós-parto, né? Que já teve um tempo, então, que teve o filho, não é imediatamente, porque o nosso corpo muda. As mamas, durante a amamentação, elas estão muito volumosas e demoram um tempo para elas voltarem ao volume final. Esperamos que seja o volume que se tinha antes da amamentação, mas isso pode não acontecer. E para a gente chegar no volume final das mamas, são 6 meses após parar de amamentar. Então, o ideal é que nós realizemos cirurgias nas mamas dessas mães apenas 6 meses após a interrupção da amamentação. Porque nós vamos chegar a um volume final para a gente conseguir definir volume de prótese, quantidade de pele a ser retirada, e também porque existe um risco de ainda ter produção desse leite durante a cirurgia. Então, se for colocar uma prótese de mama, esse leite pode levar até contaminação para essa prótese. Então, por segurança, principalmente da cirurgia, é muito importante esse tempo de 6 meses.
E na região abdominal, o ideal é que a abdominoplastia seja realizada apenas 1 ano após o parto, para a gente dar o tempo de desinchaço total, da musculatura voltar o que ela precisar voltar, para definirmos a quantidade de sobra de pele, porque é natural, logo depois que você tem o bebê, você ainda tem uma diástase, seu útero ainda está grande, então natural que saia com uma barriguinha de grávida após o parto. E conforme vão passando as semanas, os meses, esse volume vai voltando ao normal, tá? E a lipoaspiração na região do abdômen, 6 meses após também ter os filhos. Então não é imediato, não sai da sala do parto e ir direto para o consultório do cirurgião plástico. Pode até ir para a gente conversar, para a gente ter uma ideia de tudo, de cirurgia, mas o ideal é que se respeite esse tempo, tá? Pós-parto. Uma outra coisa muito comum que as pacientes esquecem. Muitas vezes chega a paciente aqui com um bebezinho no colo e aí eu pergunto, quem vai ficar com o bebê para você se recuperar? Porque não vai poder segurar o bebê, não vai poder levantar o bebê, pegar peso durante pelo menos 1 mês após a cirurgia. Especialmente esse cuidado tem que ser muito mais rigoroso quando a cirurgia é realizada na região das mamas, tá? Por quê? Porque as mamas estão muito relacionadas à musculatura peitoral e quando nós realizamos força, pegamos peso, nós deslocamos muito essa musculatura, o que pode causar sangramento, o que pode causar abertura de pontos, abertura de cicatriz, então precisa definir. Eu já tive pacientes que eu operei, elas tinham um filhinho super pequenininho, porém elas conseguiram se organizar para ficar alguma pessoa na casa delas pegando o bebê para elas no que elas precisassem, seja dar um banho, seja tirar o bebê do berço, por exemplo, que são movimentos que se faz com muita força do braço, tá? Agora, o ideal é que seu bebê esteja pelo menos andando, começando a andar por volta de 1 ano, porque você consegue pegar a mãozinha dele e levar ele para fazer as coisas, tá? E uma outra situação, não vou poder chegar perto do meu filho durante 1 mês, não vou poder encostar nele. Não, você sentadinha, seu bebê chegar, abraçar, deitar no seu colo, tudo isso pode. O que não pode é você segurar o bebê, levantar ele. E também toma muito cuidado porque às vezes as crianças não têm muita noção, esquecem que você fez uma cirurgia e acabam batendo a mão sem querer, batendo uma perna sem querer. Então esse cuidado é muito importante, principalmente nas 2 primeiras semanas de pós-operatório, mas ele deve se estender por 1 mês após a cirurgia, tá? Então é legal essa programação que você faz. E também é muito importante que as melhores candidatas ao Mommy Makeover, que elas tenham tido, pelo menos tentado, alguma outra forma de voltar ao corpo de antes. Então, voltar ao peso de antes, realizar atividades físicas que vai melhorar muito o tônus muscular e muitas vezes vai até fechar, aproximar essa diástase o máximo possível, que pode te deixar muito satisfeita e não ter necessidade de cirurgia. Então é importante que a paciente também esteja empenhada em voltar ao seu corpo de antes. Também é muito importante que a paciente não seja assim, eu vou perder 10 quilos em 1 mês. Faz um regime maluco, perde e vai para a cirurgia. E depois da cirurgia ela não consiga manter esse peso. É importante essa estabilidade de peso para a gente prolongar os resultados de cirurgia. Também não é interessante para mim que uma paciente não consiga emagrecer, faça a cirurgia e depois da cirurgia ela acaba emagrecendo bastante. Também pode fazer com que as mamas voltem a ter um certo grau de falta de volume ou de queda mamária. Então é importante que a paciente esteja estável no seu peso, satisfeita com o seu peso, para que a gente consiga realizar a cirurgia. Também não vai impedir nada uma paciente que diga, não consigo perder peso, eu estou satisfeita nesse meu peso e vou realizar a cirurgia dessa maneira. Se tiver indicações, ela também vai poder realizar, tá? É só uma sugestão que ela pelo menos tente chegar no seu peso ideal e se mantenha estável nesse peso, que os resultados vão ser mais bonitos e mais prolongados, mais duradouros. E último caso, é o ideal para que as pacientes realizem o Mommy Makeover apenas quando elas já tiverem certeza do número de filhos que elas querem ter. Então, que a paciente tenha essa programação na casa dela. Por quê? Porque uma nova gestação, ela pode prejudicar os resultados que foram obtidos. Uma nova gestação não irá impedir o crescimento do seu bebê, não irá prejudicar a sua saúde,
Nada disso, porém os resultados podem ser parcialmente perdidos ou até totalmente perdidos, necessitando de alguma outra intervenção cirúrgica. Agora, eu tenho muitas pacientes que falam: doutor, eu queria fazer a cirurgia agora porque eu pretendo ter outro filho só daqui a uns 5 anos, então eu não gostaria de ficar insatisfeita com o meu corpo durante esse período de 5 anos. Então é tudo muito conversado. Ou eu tenho, uma grande maioria dos casos, minhas pacientes que engravidaram após abdominoplastia, após mastopexia, foi uma grande surpresa. Seja aquelas que já tinham filhos, né? E escapuliu ali, apareceu um a mais que não estava na programação, ou seja, aquelas pacientes que realizaram a cirurgia, não tinha conhecido um parceiro, nada, e posteriormente conheceu um parceiro e constituiu uma família. Não tem problemas nenhum quanto nem a saúde da mãe, nem a saúde do bebê, tá? A realizar a cirurgia antes. Porém, parte do resultado pode ser perdido. Era sobre isso que eu queria falar pra vocês. Gente, muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens lindas. Ontem procurei responder todo mundo que me parabenizou. Tô muito feliz, um momento muito especial pra gente. E um beijão pra vocês, uma boa noite. Fiquem à vontade para me mandar dúvidas, tá? E semana que vem a gente vai se falar novamente. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.